Vamos resolver algumas questões aqui de lei processual penal no tempo e no espaço. Essa questão aqui eu já resolvi em algum momento, não lembro qual, mas eu errei, está marcado aqui. Vamos lá. Conforme o Código de Processo Penal assinale a assertativa correta. A lei processual penal não admite interpretação extensiva ou aplicação analógica. Eu acredito que ela permite aplicar a interpretação extensiva ou analógica, sim. Então eu vou eliminar essa. No Código de Processo Penal foi adotada a regra da territorialidade, enquanto que no Código Penal foi adotado o sistema de extraterritorialidade. Deixa essa daqui que é a P. Vamos na outra. O Código de Processo Penal é aplicado em todo o território brasileiro sem ressalvas. Errado, existem ressalvas. A questão da diplomacia, né? A questão do Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, são ressalvas. A lei processual penal é aplicada desde logo, não respeitando o prazo do vacatio legis. Não, tem que respeitar, né? Então, a menos errada é a letra B. Vamos ver se eu estou certo ou errado. Tá certo. Outra, para advogado, 2024. Assinale a afirmativa incorreta em relação à interpretação e aplicação da lei processual penal no espaço. Incorreta. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e interpretação analógica. Admitirá, então está certo. A lei processual penal admitirá o suplemento dos princípios gerais do direito. Esse daqui eu vou deixar em QAP. Letra C. As normas processuais penais brasileiras só se aplicam no território nacional. Verdade, né? Normas processuais. As normas penais não. Princípio da territorialidade. Tá certo. A aplicação da lei processual penal no espaço é orientada pelo princípio da territorialidade, que resulta na exclusão da aplicação da lei processual estrangeira em território brasileiro. Que resulta na exclusão da aplicação da lei processual estrangeira? Não, né? Pode ser aplicada a lei processual estrangeira lá nas ressalvas. Então provavelmente seja essa a assertativa. Mas vamos ver a outra. A aplicação da lei processual penal no espaço orienta-se pelas mesmas regras de aplicação da lei penal no espaço. Eita, essa daqui parece que está errada. Então vou mudar minha alternativa. A letra D, ela está certa. Que resulta na exclusão da aplicação da lei processual estrangeira em território brasileiro aqui, né? Não. Então a errada é a letra E. Vamos ver. A E que é errada. Bem aqui essa. Ia pegar bem aqui em território brasileiro. Próxima questão. Como norma geral, o Código de Processo Penal dispõe sobre a aplicação de normas processuais no tempo e no espaço. Tal circunstância implica na necessidade de o aplicador lidar com duas regras normativas, uma já vigente e a anterior, e outra revogadora e posterior. De acordo com o regime adotado, a lei instrumental que altera o Código de Processo Penal, editada posteriormente, incide desde logo, sem prejuízo da validade dos atos praticados sob a norma anterior. Isso daqui é lei penal no tempo, né? É aquela regra do artigo 2º do Código de Processo Penal. Aplica-se desde logo, sem prejuízo dos atos já praticados. É isso que diz a letra A? Incide desde logo, sem prejuízo da validade dos atos praticados sob a norma anterior. Está aqui, né? Vamos ver a outra. Dispensa analogia.
Não. Tra- Tratando-se de normas de caráter também penal. Está errada. Aplica-se também a procedimentos no âmbito da justiça militar? Não. A justiça militar é própria. Afastará a aplicação de normas contidas em tratados internacionais? Não afastará. Inclusive, lançará a mão, né, de normas contidas nos tratados internacionais, a exemplo dos diplomatas que terão imunidade. Vamos ver se eu estou certo? A letra A. Questão de oficial de justiça, 2024, Maranhão. No que concerne à lei processual penal no tempo e no espaço, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A nova norma processual terá aplicação imediata, certo? Não importando absolutamente se o fato objeto do processo criminal foi praticado antes ou depois de sua vigência. Não importando absolutamente se o fato objeto do processo criminal foi... É verdade, né? Isso daqui, então... Eu acho que não está falando de nada de norma híbrida. Os atos processuais praticados no período da vigência da lei revogada, na hipótese de sucessão de leis processuais penais, no tempo estarão invalidados em virtude do advento de nova lei. Não. Artigo 2º do Código de Processo Penal. Serão mantidos, né? A sua validade. Item. Estarão invalidados. Então a incorreta é essa, que elas não estarão invalidadas quando essa lei nova importe em benefício. Quando essa lei nova importe em benefício ao acusado. Deixa eu reler essa questão aqui. Os atos processuais praticados na vigência de lei revogada, na hipótese de sucessão de leis processuais penais no tempo, estarão invalidados em virtude do advento de nova lei. Quando essa lei nova importe em benefício, é verdade, né? Essa daqui não está certa. Quando ela beneficia o acusado, a lei anterior ela passa a ser invalidada. Porque essa nova lei aqui ela tem que alcançar o acusado. Então, essa daqui está correta. Letra C. Incide no processo penal brasileiro o princípio do tempo regis actus. O tempo rege o ato. Também chamado de princípio do efeito imediato ou da aplicação imediata da lei processual, significando que o tempo rege a forma como deve revertir-se o ato processual e os efeitos que dele podem decorrer. Verdade. Sobre a letra D, você vai encontrar o erro dela. No direito brasileiro, como regra, a lei processual penal, Código de Processo Penal, a lei processual penal, ou seja, o Código de Processo Penal será aplicado a todas as infrações penais perpetradas em território nacional. Trata-se do princípio lex fori, ou locus regit actum, que se justifica não apenas na soberania nacional, mas também nas circunstâncias de que não haveria sentido em aplicar os fatos criminosos cometidos em território brasileiro. Legislação alienígena significativa da vontade de outro povo, motivada em razões históricas diferentes e inspirada em costumes distintos daquelas ali experimentadas. Caramba do texto! Mas será aplicado a todas as infrações penais? Não, né? Então a incorreta seria essa? Vamos ver se eu estou certo ou estou errado. Estou errado. Deixa eu acender aqui. A errada seria essa. A letra B, né? Os atos processuais praticados no período da vigência de lei revogada, na hipótese de sucessão de leis processuais penais no tempo, estarão invalidados em virtude de advento de nova lei, quando essa lei nova importe em benefício ao acusado.
Não é que estejam invalidados, né? Mas deixa eu verificar os comentários aqui, o que, é que eles falam sobre a letra B. Poucos comentários. Tem poucos comentários aqui sobre essa questão. Deixa eu ver o gabarito do comentário. A letra D erra ao afirmar que os atos processuais praticados sob lei revogada seriam invalidados com a nova lei, mesmo que este beneficie o acusado. Os atos realizados serão válidos e não sofrerão retroação, ainda que a nova lei traga benefícios. Pegadinha, cuidado, o benefício da retroatividade vale para leis penais de conteúdo material, nunca para processuais. A questão do processual aqui, né? Porte em benefício ao acusado. E essa letra D aqui, ela tá certa, ela fala: no direito brasileiro, como regra, a lei processual penal, o Código de Processo será aplicado em todas as infrações penais perpetradas em território nacional. Infrações penais, né? Trata-se do princípio lex fori ou locus redit actus, que se justifica não apenas na soberania nacional, mas também nas circunstâncias de que não haveria sentido em aplicar aos fatos criminosos cometidos em território brasileiro legislação alienígena. Verdade, não faria sentido. Significativa da vontade de outro povo, motivada em razões históricas diferentes e inspirada em costumes distintos daqueles aqui experimentados. Deixa eu ver a estatística aqui de quantos acertaram. Muitos acertos, né? 65%. 65%. Beleza, vamos seguir. Considere o seguinte caso hipotético. Um cidadão brasileiro é acusado de cometer um crime de tráfico de drogas no Brasil. Durante o processo penal, ele alega que deve ser submetido à jurisdição de tribunal internacional, citando um tratado de cooperação internacional que dispõe sobre o julgamento de crimes transnacionais. Com base no disposto do artigo 1º inciso do Código de Processo Penal, que trata da aplicação do processo penal em território brasileiro, e dispondo unicamente das informações apresentadas no caso hipotético, assinale a afirmativa correta. O acusado assiste razão, uma vez que o Tratado de Cooperação Internacional prevalece sobre as normas do Código de Processo Penal. Ao acusado não assiste razão, pois o Código de Processo Penal é aplicável de forma absoluta e não pode ser afastado do Tratado Internacional. Ao acusado assiste razão, uma vez que as normas do Tratado de Cooperação Internacional têm primazia sobre as regras do Código de Processo Penal. Seriam o caso das ressalvas, né, os tratados. O acusado não assiste razão, pois os tratados de cooperação internacional não podem afastar a aplicação da norma processual penal. Podem afastar sim. Ao acusado assiste razão, pois o tratado de cooperação internacional possui natureza de lei ordinária e, portanto, prevalece sobre. Não é que prevaleça, mas é que eles têm as ressalvas. Daqui a letra A é a mesma da D, o acusado não assiste razão, o acusado assiste razão, uma vez que as normas do tratado de cooperação têm primazia sobre. Será que essa daqui eu não sei, mas vamos marcar. Tá errado. Que a gente responde ao vivo, né? Erra ao vivo também. Vamos lá.
A questão correta seria: ao acusado, ele não assiste à razão, pois os tratados de cooperação não podem afastar a aplicação da norma processuais penais. E como é que fica a questão dos tratados? Vamos ver aqui no comentário. Processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por estes códigos ressalvados, tratados e convenções em regra de direito internacional. Ao final de sua leitura, percebemos que não existe qualquer previsão de aplicação de tratado de cooperação internacional. É isso que não existe. Para as pessoas nacionais. Logo, para os nacionais. Logo, acerta o item que diz que o acusado não assiste à razão, pois o Tratado de Cooperação Internacional não podem afastar a aplicação das normas. Pegadinha, mano. Da estatística, quase metade. CESP-SEBRASP 2023, promotor de justiça. No que diz respeito à norma processual penal, aos sistemas processuais penais e à investigação criminal, julguem o item subsequente. No ordenamento jurídico brasileiro, em regra, a lei processual penal será aplicada com fulcro no princípio do tempus delicti. Errado. É o tempo rege actum. Delicti não. Tempo que rege a forma. Cadê aqui o correto? Beleza, vamos seguir. No que diz respeito à lei processual penal no espaço, assinale a alternativa incorreta. Lei processual penal no espaço. A incorreta. Adotado o critério territorial, real ou por extensão, com determinadas exceções e particularidades, como manifestação da soberania nacional, aplica-se o Código de Processo Penal em todo o território brasileiro, o que envolve o espaço aéreo, as águas interiores, o mar territorial e a plataforma continental. Essa daqui está certa. E que é incorreta. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a leis complementares. Acho que é leis complementares em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a leis complementares. Não sei. Não lembro. Na realização de atos de cooperação internacional relacionados com processos oriundos de estados estrangeiros, entre os quais destacadamente inserem-se a extradição, a homologação de sentença estrangeira e o descumprimento de cartas e o cumprimento de cartas rogatórias, são aplicáveis às regras nacionais locais. Certo, né? A Constituição Federal determina que são aplicáveis aos deputados estaduais as regras constitucionais sobre a imunidade. E nessa linha de orientação, as constituições estaduais otorgam identidade de tratamento em relação a eles, no que tange a imunidade parlamentar, certo, né? Insere-se na competência dos juízes federais processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o uso 4 e de sentença estrangeira após a homologação. As causas referentes à nacionalidade, inclusive respectivas opções. Para mim era o STJ que tinha essa atribuição.
Vou marcar essa letra E, mas eu não sei essa questão. A letra B. Então é competência, né, do juiz. Insere-se na competência de processar e julgar os crimes. Errado seria os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso. Serão equivalentes a leis complementares? Não, né? Vamos ver o comentário. Aqui exige o conhecimento de princípios constitucionais, regras do Código de Processo Penal e tratados internacionais. Diz que, letra B, alternativa B, que é incorreta, diz que Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovados, o erro seria, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, tem força de emenda constitucional. E não de lei complementar. Beleza. Julgue o item a seguir no que se refere à aplicação da lei penal no tempo e no espaço. A nova lei processual penal, ainda que seja prejudicial à situação do agente, aplica-se aos fatos praticados anteriormente à sua vigência, salvo seja ela recebida a denúncia ou a queixa. A nova lei processual penal, ainda que seja prejudicial à situação do agente, aplica-se aos fatos praticados anteriormente. Errado. A questão versa sobre a aplicação da lei processual no tempo. Especificamente, se uma nova lei processual prejudicial ao réu pode ser aplicada a fatos anteriores à vigência, o artigo 2 dispõe que a lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo à validade dos atos aplicados. A Constituição Federal dispõe que a lei penal não retroagirá salvo em benefício do réu. Não existe exceção, salvo se já recebida a denúncia ou queixa. A lei processual aplica-se imediatamente, dependente dessa fase processual, respeitando sempre os atos processuais já praticados. Outra questão. Quando se trata de eficácia da lei processual penal no espaço, a primeira coisa que passa pela cabeça de qualquer estudante de direito é a determinação do artigo 1º do Código de Processo Penal, reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados os tratados, prerrogativas constitucionais, processo de competência de justiça militar. A respeito desse tema, a doutrina processual menciona 4 princípios mencionados na alternativa a seguir, à exceção de uma. São 4 princípios. Princípio da territorialidade, certo? Princípio da reserva da jurisdição, princípio da nacionalidade, princípio... O primeiro. Inciso 1 aqui, cadê? Aqui. Tratados, os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Isso daí é princípio da justiça penal universal. Princípio da reserva da jurisdição. Aqui. O segundo, as prerrogativas constitucionais. Daí eu não sei. Terceiro. Cadê o terceiro? Os processos de competência da justiça militar. Reserva de jurisdição. Princípio da nacionalidade. Princípio da proteção. E processo de competência do Tribunal Especial. Então a letra D estaria errada. Caramba. Pegadinha essa questão aqui. A exceção de uma assinada a princípio da reserva de jurisdição seria essa. Vamos ver aqui quais são os princípios.
comentado aqui, ó. A questão cobrou conhecimentos acerca da aplicação de norma processual no espaço. Essa questão é muito confusa. Em relação à aplicação da lei processual no espaço, adotou o critério da territorialidade absoluta. Muito grande aqui. Deixa eu ver. Outro comentário. Vou ficar só com esse comentário aqui. Concurseiro pobre e calejado. E concurseiro amador. Mais uma questão aqui. De acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. A Lei Processual Penal veda expressamente o uso de interpretação extensiva analógica? Não. O princípio processual penal da territorialidade é a regra que assegura a soberania nacional, pois não convém ao Estado brasileiro aplicar normas procedimentais estrangeiras para apurar e punir um delito ocorrido dentro do território brasileiro. Deixar ela aqui em QAP. A nova lei processual penal não se aplica desde logo, se aplica sim. O processo penal rege-se em todo o território brasileiro, excetuado os territórios da União. Não. O processo penal terá estrutura inquisitória, acusatória. Eliminação, letra B. Depois eu vou resolver mais questões e tentar juntar os vídeos. Por enquanto é isso aí.